Vou direto ao assunto para não ficar muito longo o vídeo. Qualquer dúvida a gente pode tirar no plantão Tira Dúvidas, tá ok? Vamos lá. Física 2, vamos falar sobre mudança de fase ou calor latente. Beleza? Inicialmente vamos falar de calor sensível para diferenciar o que é calor e o que é temperatura, né? Calor, vocês devem lembrar que é uma forma de energia que está em trânsito, tá? Entre dois corpos, devido unicamente à diferença de temperatura. Beleza? Então eu vou ter dois tipos de calor, calor sensível e calor latente. Calor sensível é a quantidade de energia térmica recebida ou cedida por um corpo para exclusivamente variar sua temperatura. Tá ok, pessoal? Então, na unidade de medida de calor, ela vai ser uma medida de energia, pode ser em joule, em cal, ou em vários outros tipos de unidade de medida, tanto que seja medida de calor. Tá ok? Para a gente calcular o calor sensível, é só utilizar essa equação, onde a parte de delta T significa variação de temperatura, que vai ser causada pela perda ou pelo recebimento de calor. Esse C minúsculo significa calor específico, tá? E esse calor específico, como o nome já fala, calor específico, depende de cada substância, tá? Cada substância tem o seu calor específico definido. E esse delta, QS, significa quantidade de calor sensível, tá? Quantidade de calor sensível. Bom, a quantidade de calor que provoca a variação da temperatura, ela é chamada de quantidade de calor sensível, e se um corpo recebe calor, eu vou ter um resultado positivo, ou seja, maior que zero. Se ele perde calor, vai ser menor do que zero a quantidade de calor, ou seja, eu vou estar perdendo calor para o ambiente. Aqui, rapidamente, só para relembrar vocês, vamos fazer um exercício bem rápido e simples para poder a gente relembrar um pouco como é que faz essa parte. Sempre primeiro ler o exercício, tirar os dados, depois colocar na fórmula e efetuar os cálculos. Ele fala assim, uma peça de ferro de 50 gramas tem temperatura de 10 graus. Qual é o calor necessário para aquecê-la até 80 graus? Aí tem os dados, calor específico do ferro igual a 0,11 cal por grama por grau Celsius. Primeira coisa é tirar os dados, tá? Então a gente já vai olhar para cá, vai ver que tem aqui 50 gramas. Tu já vai saber que isso aqui é a massa, tá? E a massa que vai representar pela letra M. Vai colocar aqui, olha, 50 gramas. Beleza? Sempre coloca unidade de medida. A temperatura de 10 graus é a temperatura inicial, porque ela quer elevar, então vou colocar esse zerinho aqui embaixo, a temperatura inicial de 10 graus Celsius, sempre colocando unidade de medida, tá? Qual o calor necessário para aquecê-la, ou seja, aumentar essa temperatura, então a temperatura vai chegar a uma temperatura final de 80 graus Celsius. E aí tem o calor específico, a gente viu anteriormente o Czinho, que vai ser 0,11 cal por grama por graus Celsius, tá? Ele quer saber qual é a quantidade de calor, no nosso caso vai ser a sensível, para elevar essa temperatura. Tu vai pegar a equação do calor sensível, quantidade de calor sensível, é igual a MC delta T, né? Vocês já estão lembrados, a equação do Q-macete. Então, quantidade de calor sensível vai ser igual a massa, que é 50 gramas, vezes o calor específico é 0,11, vezes variação de temperatura. Variação de temperatura sempre será a temperatura final menos temperatura inicial. Tá ok? Então vamos lá, quantidade de calor sensível é igual a 50 vezes 0,11, 0 vezes 11, 0, né? 5 vezes 1, 5, 5 vezes 1, 5, 5 vezes 0, 0. Vai contar duas casas da vírgula, então vai ficar 5,50. Vezes variação, temperatura final é 80, temperatura final inicial é 10. Então, quantidade de calor sensível será igual a 5,5 vezes 80 menos 10 é 70. Então, delta S, que é a quantidade de calor sensível, é igual a 70 vezes 5,5.
7 vezes 5, 35, vai 3, 7 vezes 5, 35, com 3, 38. Uma casa após a vírgula, então a quantidade de calor será igual a 385 cal. Por que a unidade de medida deu cal e não deu joule? Porque você vai ver aqui, ó, pode fazer uma análise adimensional só das unidades de medida. A massa foi dada em gramas, né? Calor específico foi dado em cal por grama, graus Celsius, e o calor, a variação de temperatura será em graus Celsius. Se a gente fizer essa nossa análise adimensional, você vai ver que eu posso cortar o graus por graus, gramas por gramas, e o que nos sobra é o cal, ou seja, a quantidade de caloria. Tá perfeito? Esse aí é só para relembrar, pessoal. Vamos lá, calor latente. O que é o calor latente? A gente percebe no nosso dia a dia que quando a gente aquece um bloco de gelo a 0 graus, verifica que ele vai se fundir, ou seja, vai derreter. Ele vai transformar em líquido, né? Vai ficar água. Mas sua temperatura não modifica. Se você tiver um termômetro para medir, vai ver que a temperatura não vai modificar. Beleza? Por quê? Porque vai estar havendo uma mudança do estado. Ou seja, ele estava no estado sólido, gelo, derreteu para um estado líquido. Mas para que isso ocorra, precisou o quê? Precisou que você fornecesse calor para ele. Ou seja, fornecer energia para que houvesse essa mudança de estado. Tá? Então, a quantidade de energia térmica recebida ou cedida por um corpo para exclusivamente mudar seu estado da matéria, seu estado físico de matéria, é chamado de calor latente. E calor latente a gente vai representar justamente por essa letra L maiúscula, tá? L maiúscula vai ser a quantidade de calor latente. Então, a quantidade vai ser o calor latente de fusão, solidificação, depende do tipo de mudança. A quantidade de calor a gente vai representar um subíndice L, S seria de sensível, e agora, como estamos de latente, vai ser L de latente. Esse L aqui, tá? Vai depender do tipo de transformação ocorrida, ou seja, como vai mudar-se de estado, tá? Ela pode ser chamada o calor latente, tá? Mas ele pode ser de fusão, calor latente de fusão, tá? Calor latente de vaporização. Aí vai depender do tipo de transformação. Por exemplo, se ele vai condensar, vai ser calor latente de condensação. Então depende do tipo de transformações que a gente vai ter. Aqui eu trouxe algumas transformações para a gente relembrar, tá? Olha, quando eu passo do sólido para o líquido, né? Tem uma fusão, beleza? Quando você passa do líquido para o sólido, tem uma solidificação. Aí lembra que eu vou ter o calor latente, que eu falei para vocês, L. Aí eu vou ter calor latente de solidificação, calor latente de fusão. Quando passa do líquido para o gasoso, vou ter o calor latente de vaporização. Quando passo do gasoso para o líquido, calor latente de condensação ou liquefação. Quando eu passo diretamente do sólido para o gasoso, calor latente de sublimação, tá? Quando eu passo do gasoso para o sólido diretamente, eu faço a parte reversiva, calor latente de sublimação ou sublimação inversa, tá ok? Então, dependendo do tipo de transformação, você vai ter o tipo de calor latente, perfeito? Aí você pergunta, professor, onde que acontece isso na natureza? Uma vez que o objetivo é ver o nosso dia a dia. Tá, imagina aí quando chove, né? Choveu, a água está ali no chão, né? Principalmente em lagos e rios. Vai haver a evaporação da água para cima, passagem do estado líquido para o gasoso. Mas para isso precisa ter sol, ou seja, energia solar, vai aquecer a água, ela vai receber muita energia e vai passar do estado líquido para o gasoso. E vai subir até chegar lá em cima. Chegou lá em cima, essa parte que era gasoso, tá? Vai condensar, vai se transformar em
líquido novamente, beleza? E aí ela vai perder calor para a atmosfera, vai passar a ser líquido, depois vai ganhar de novo com raios solares calor e vai passar de gasoso para líquido. Vai precipitar, vai chover e vai começar todo um ciclo, tá? De novo, que a gente chama de ciclo da água. E aí tem vários tipos. Aqui a gente não conhece direito a parte de sublimação porque não tem neve, mas tem lugares que acontece neve, né? Vai evaporar e vai virar neve. Então, no nosso dia a dia tá bastante. Parte bem simples que tem é quando a gente coloca uma panela no fogo, a gente fornece energia para ela e vai fazer a água entrar em ebulição. E se você passou muito tempo com a panela no fogo, vai ver que ela vai secar. Então toda a água dela evaporou. Por quê? Porque você forneceu energia para ela e ela transformou o estado de líquido para gasoso. Outro exemplo é quando você coloca no congelador da geladeira, você vai retirar calor daquela amostra de água até que ela se torne gelo. E assim por diante.